Olá, pessoal. Estamos dando início aqui ao nosso último vídeo da série de vídeos sobre a crise do feudalismo e transição para o mundo moderno. E o tema desta videoaula é a crise do século XIV. Okay? Então, para chegar até aqui, nós passamos já por muita coisa ao falar sobre a Baixa Idade Média, né? Nós falamos sobre renascimento urbano comercial, certo? Nós falamos sobre guildas e corporações de ofício, nós falamos sobre cruzadas, né? Aliás, vale dizer que no final das contas as cruzadas elas foram um fracasso militar dos europeus, uma coisa que eu esqueci de mencionar. Os europeus chegaram a conquistar Jerusalém, mas foram expulsos de lá no final do processo pelos turcos, os turcos muçulmanos, ok? Então, continuando, né? Nós falamos, em síntese, nós falamos sobre as transformações históricas que marcaram a Baixa Idade Média, né? Observando que as maiores transformações elas ocorreram entre o século XI e o século XIII, né? E talvez a mais importante dessas transformações tem a relação com o surgimento de uma nova classe social, uma classe social ascendente, uma classe social envolvida com atividades econômicas que, naquela época, representaram uma novidade, né? Que foi a burguesia. A burguesia ela deu origem a uma série de transformações que vão vão ajudar a acabar com o feudalismo, ok? Então, nós passamos, como eu disse, por muita coisa. E aí nós chegamos ao século XIV, né? Passando, Baixa Idade Média, 11, 12, 13, chegamos ao século XIV. E o século XIV ele vai representar uma grande reviravolta, tá? Porque havia uma tendência histórica de desenvolvimento da Europa, só que essa tendência histórica ela acabou se encontrando no século XIV com uma mudança climática. Sim, uma mudança climática. As mudanças climáticas elas não são um monopólio nosso do século XXI. Okay? Houve mudanças climáticas no final da Idade Média, certo? E essas mudanças climáticas elas afetaram a principal atividade econômica da época, que era a agricultura, certo? Ah, professor, mas o senhor não disse que teve renascimento urbano comercial com artesanato e parararará? Disse. Porém, na Europa medieval, mesmo no auge da Baixa Idade Média, mesmo no auge do comércio, né, a maior parte das pessoas estava envolvida com a agricultura e dependia da agricultura, certo? Além disso, é importante dizer que o consumo de alimentos naquela época era muito local, dependia muito da agricultura local. É diferente hoje em dia, né, que tirando o Brasil, se algum país tiver um problema agrícola qualquer, como por exemplo os Estados Unidos, né, eles têm condições de resolver esse problema importando alimentos de outros locais, como por exemplo o Brasil, ok? Ou se acontecer algo parecido na Europa, hoje em dia tem o Brasil para, né, quebrar o galho, até mesmo a África e o próprio Estados Unidos, ok? Naquela época não era assim, tá? E o que aconteceu? Houve a Europa, que era um continente mais quente, tá? Foi um continente mais quente durante a maior parte da Idade Média. No final da Idade Média, veio uma onda de frio, né? Melhor dizendo, veio uma onda de umidade, frio não, perdão, uma onda de umidade excessiva, né? Com muita chuva além da conta, certo? E essas chuvas além da conta, elas vão provocar uma diminuição da produção de alimentos, certo? E com a diminuição da produção de alimentos, ainda no início do século XIV,
vem um surto de fome, ok? E aí vem esse surto de fome, e esse surto de fome ele vai provocar milhares de mortes, mas o principal efeito desse surto de fome, que ele vai se dar ali por volta de 1315 a 1317, mas as consequências desse surto de fome vão se prolongar ao longo de todo o século XIV, certo? E tem a ver com o problema da subnutrição, da desnutrição e da subnutrição, que já existia na Europa, mas foi agravado, porque a população tinha crescido. A população estava o dobro do que ela era no século XI, certo? Então, a população estava grande demais, certo? E, quer dizer, a fome acabou se tornando maior, né? E o problema se agravou ainda mais, ok? E aí, com corpos malnutridos, né, fica um terreno fértil para doenças, epidemias. E foi o que aconteceu. Justamente nesse século XIV, chegou à Europa, provavelmente relacionado à extensão das rotas comerciais, né, a intensificação das relações comerciais da Europa com o Oriente, provavelmente relacionado a isso, chegou à Europa uma nova doença, tá, que foi a peste bubônica. Tá? O que é a peste bubônica? A peste bubônica é uma infecção bacteriana, tá? Que tem origem nos ratos. Tá? Os ratos são picados por pulgas. As mesmas pulgas que picam os ratos picam os seres humanos. Então, as pulgas elas transmitem a doença dos ratos para o ser humano. Né? No rato, essa doença não provoca grandes problemas, mas no ser humano, ela provoca uma infecção bacteriana que foi agravada pela fragilidade dos organismos das pessoas mal alimentadas e também pela falta de higiene, ou pela falta de higiene do europeu na Idade Média. Né? O europeu não tinha o costume de, por exemplo, lavar as mãos, o europeu não tinha o costume de limpar a casa, assim, com água e sabão, por exemplo, o europeu não tinha o costume de andar muito separado do esgoto que produzia, sobretudo o europeu que vivia nas cidades, mas também o europeu que vivia nas vilas e nos feudos. Okay? Então, a falta de higiene generalizada, ela potencializou a difusão, ou seja, o espalhamento dessa epidemia. Okay? E resultado, num período de aproximadamente 4 anos, ou seja, entre 1347 e 1351, essa doença se espalhou de tal maneira que aproximadamente 1/3 da população europeia morreu em consequência da peste negra. Ah, professor, por que é peste negra? É racismo? Não. O que é a peste negra? Por que é chamada de peste negra? Porque essa infecção ela resultava em que eles chamavam na época de pústulas, né? Bolhas de água que acabavam enegrecendo, certo? Então, por isso que ficou conhecido como peste negra. A pessoa ficava coberta dessas bolhas, né? Que acabavam ficando escuras, né? Não sei se resultava em gangrena, né? Não sei o que era, mas a pessoa ficava o hálito, diz que era horrível, era hálito de defunto, que a pessoa vomitava um vômito escuro também, né? Então ficou conhecido como peste negra por conta dessas características dessa doença, certo? Dos sintomas dessa doença, ok? Então o resultado foi esse, né? Milhões de pessoas morreram em consequência da peste negra, tanto porque gente que trabalhava morreu e deixou de trabalhar e, portanto, deixou de produzir e, consequentemente, gerou mais miséria e fome, tanto quanto pelo resultado mesmo da doença, das mortes relacionadas à doença, ok? Só que os problemas do século XIV, eles continuaram. Por quê? Porque o século XIV, entre outras coisas, ele foi marcado também pelo acirramento dos conflitos, né? Mas, claro, né? Num contexto de crise, de falta econômica, de carência econômica, perdão, vai haver um acirramento das disputas entre as pessoas, né? As disputas vão ficar mais violentas. Como faltam as coisas, as disputas
pelas coisas vão se tornar mais violentas, guerras, né? E a mais importante de todas as guerras do século XIV foi uma guerra que começou do século XIV, mas só vai acabar no século XV, que foi a Guerra dos 100 Anos, que começou em 1337 e vai acabar em 1453, 116 anos, na verdade, né? Só que teve tréguas no meio dessa guerra, ok? Enfim, essa guerra, ela foi importante, sobretudo, porque houve um grande envolvimento da nobreza da Inglaterra e da França, tá? Resumindo para vocês, por que essa guerra começou? Ela começou como uma disputa entre duas famílias pelo trono da França, ok? Quais eram as famílias? Uma era a família Valois, tá? Uma família da região ali de Paris, e a outra era a família Plantageneta, era uma família de nobres franceses, mas que governavam a Inglaterra, ok? Então, essas duas famílias disputaram o trono da França e o controle da rica região comercial da Flandres, ok? E essa disputa, ela, como vocês perceberam, ela durou mais de 100 anos, certo? E ela acabou, com o desenvolvimento dela, ela acabou se tornando uma guerra entre a França e a Inglaterra, né? No final das contas, a família Valois venceu e formou a França, certo? E expulsou nobres ingleses que tinham feudos na França. Eles foram expulsos da França e a França mais ou menos configurou o seu território ali no final dessa guerra. Venceu a guerra. Essa Guerra dos 100 Anos foi a guerra que teve a participação da camponesa analfabeta Joana d'Arc, né, que se dizia inspirada pela Virgem Maria para comandar os exércitos franceses na sua vitória contra os ingleses, certo? Acabou sendo queimada viva, inclusive, ok? Então, a Guerra dos 100 Anos ela envolveu uma grande quantidade de nobres e muitos nobres morreram nessa guerra, tá? E aí, como um grande número de nobres morreu nessa guerra, qual é a conclusão que a gente tira? Quando você tem um sistema em que os comandantes do sistema morrem em grande quantidade, esse sistema ele fica enfraquecido. Então, a crise do século XIV envolveu a Guerra dos 100 Anos e envolveu o enfraquecimento do feudalismo, tá? E exatamente por isso é que no final ainda do século XIV ainda vão explodir em várias regiões da Europa revoltas camponesas. Já que os senhores feudais estavam enfraquecidos, o feudalismo estava enfraquecido, né? Muitos camponeses em algumas regiões da Europa, sobretudo na França e na Inglaterra, mas também na Espanha, vão se revoltar contra os seus senhores feudais, porque, veja bem, o que aconteceu? Os senhores feudais sobreviventes, né, desses conflitos todos vão ter poucos servos para comandar, porque também muitos servos tinham morrido em consequência da peste negra, da desnutrição, etc. E o que vai acontecer? Eles vão querer aumentar o grau da exploração sobre os camponeses, certo? E isso é que vai provocar a revolta. Eles vão querer explorar um pouco mais os camponeses para eles renderem mais, tá? Para atender a necessidade de consumo da nobreza que ainda precisava consumir as mercadorias comercializadas pela burguesia, tá? Dentro daquele contexto de renascimento urbano e comercial ainda do século XIV. Então, isso vai provocar a revolta dos camponeses contra os seus senhores feudais. Então, vai haver casos de camponeses que vão invadir castelos, derrubar os nobres dos seus cavalos, matar famílias inteiras de nobres, enfim. Foi um processo assim bastante radical, né, que vai acontecer por ali, ok? Resumo da ópera: a crise do século XIV, que foi marcada pela Grande Fome, pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos e por revoltas camponesas, como acontecida na França, né? As revoltas camponesas eram chamadas de Jacquerie, tá? Esses 4 eventos eles vão representar o declínio, um forte declínio, perdão, do feudalismo, certo? E elas vão dar início às transformações do final da Idade Média, ok? Isso porque, né, esse vácuo deixado pelo enfraquecimento do feudalismo, tá? E também pelo enfraquecimento da influência da Igreja no final da Idade Média, tá?
que também, né, a igreja, o clero e a nobreza formavam junto a camada senhorial, então vai haver um enfraquecimento da autoridade dos senhores feudais, que é o poder local, vai haver um enfraquecimento da influência do poder universal, que é o poder da igreja, né, que é um poder, né, supranacional, e, ao mesmo tempo, vai haver um vácuo de poder que vai ser ocupado pelos reis, né? Os reis que ficaram um bom tempo esquecidos, eles vão voltar a ser os protagonistas da história, né? E aí eles vão começar a impor essa autoridade tanto à Igreja Católica quanto aos senhores feudais, sobretudo porque muitos senhores feudais e muitos nobres, né? Senhores feudais e muitos membros da Igreja vão recorrer aos reis para impor a autoridade sobre os servos que se rebelavam, ok? Outra coisa importante que vai acontecer vai ser a ascensão da burguesia, está acontecendo, né? E a burguesia também vai apoiar o fortalecimento do poder real. Por quê? Porque a burguesia também enfrenta problemas de relacionamento com os trabalhadores urbanos, né? Então, os burgueses têm empregados nas cidades. Esses empregados também, vez por outra, se rebelam contra os burgueses por aumento de salário, né? Fazem greve, etc. Então, a burguesia também vai apoiar o fortalecimento do poder real, porque o poder real passa a ser usado contra esses rebeldes, certo? Para manter esses rebeldes na linha. Os reis vão formar exércitos, né? E com esses exércitos eles vão reprimir, tá, as revoltas tanto dos camponeses contra os seus senhores feudais e contra a igreja, quanto os trabalhadores urbanos contra os seus empregadores burgueses. Então, os reis são os líderes da monarquia e a monarquia se torna uma aliada da nobreza e do clero em declínio e da burguesia em ascensão. Tá? Então, é importante colocar isso. Tá? A crise do século XIV foi o início do fim do feudalismo, ok? Foi a grande crise do feudalismo, ok? Então, a gente vai encerrando por aqui essa série de videoaulas sobre a crise do feudalismo e o início da Era Moderna, ok? E semana que vem a gente tem mais, ok? Aguardem as aulas presenciais. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.